Olá, meus irmãos, meus amigos, internautas queridos, nesta tarde aplausível de outono, onde os termômetros aqui no bairro do Tatuapé marcam 29 graus. Queremos desejar um feliz resto de domingo de Páscoa a todos. O nosso abraço fraternal, nosso abraço afetuoso, nosso abraço cordial aos nossos seguidores, irmãos, amigos, todos que seguem o nosso canal no YouTube, Pastor José Fernandes Filho. Minha gratidão aos inscritos, minha gratidão àqueles que estarão inscrevendo-se e minha gratidão a todos que nos acompanham no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desta feita, nós estaremos dando continuidade no vídeo que gravamos ontem sobre doenças psicossomáticas, seus efeitos e como se livrar. Falamos das diversas facetas desta doença que já é considerada do século. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a depressão. Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte B, versa da seguinte maneira: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. A Bíblia é enfática e incisiva a nos ensinar de uma maneira gloriosa e categórica sobre a depressão, principalmente, que faz parte das doenças psicossomáticas. Psico quer dizer mente. Somática é soma das emoções. Quando o corpo não absorve, aflora. Aí começam os problemas até chegar ao estado psicótico. Senhor Deus, na sua magnitude e sapiência, na sua transcendência, na sua longanimidade e também nas multidões das suas misericórdias, Ele quer que nós tenhamos conhecimento. Ele quer nos outorgar o conhecimento. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, impelido pelo Espírito do Senhor, ele nos informa: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, que a saída será como a alva, fala de claridade. O Senhor não nos quer nas trevas, o Senhor nos quer com muita claridade. E quando fala em regar, fala em fertilidade, em prosperidade das nossas vidas. É bem verdade que o desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Por isso Deus manda, envia a sua palavra para cortar todo laço e nos dar estímulo e motivação para viver uma vida espiritual saudável. Também uma vida secular de uma maneira nos refestelando nas benesses que Deus tem para nós. Deus compreende e ainda se compadece e ama-nos. A esperança para quem luta contra a depressão. Aqueles que estão depressivos têm uma esperança, porque Deus se preocupa com você, tal como os personagens bíblicos. Nós falamos no vídeo de ontem, na primeira parte, de Davi, falamos também do profeta Elias. Nós vamos ver outros personagens também que Deus tratou de uma maneira misericordiosa contra esta miséria que é a depressão, doença mental, doença que destrói também o nosso físico, uma vez que somos tricotômico, corpo, alma e espírito. A depressão é aquilo que nós vamos retendo, contendo, não conseguimos conter e aí começa a extravasar, aflora estas doenças psicológicas. A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora não use a palavra depressão, traz versos que descrevem a tristeza profunda ou mesmo tristeza mortal.
tristeza de morte me cercaram, diz o salmista, e torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 18, versículo de número 4. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista no Salmo 119, versículo 28. Este Salmo 119 tem 175 versículos. Todos eles enfatizam a eficácia, a bondade da palavra do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Provérbio 17, 22 diz o seguinte, que o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. No Salmos 31, versículo 9, o salmista conclama, ele roga ao Senhor, dizendo, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos, estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Veja que situação se encontrava o salmista. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, 36 a 39, verso seguinte, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhe, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se, diz então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. E um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Glória a Deus, que o Senhor disse, para que Deus fizesse como ele queria, como seria o seu plano. Assim, desta forma, nós tivemos resultados maravilhosos das nossas vidas e somos recuperados e resgatados. Se Jesus dissesse, pai, passa esse cálice, se calasse, Deus teria passado e a humanidade não seria resgatada do inferno, nem tido seus pecados perdoados. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos reverberando aqui Isaías no capítulo 53, o versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Algumas versões dizem homem de dores, que sabe o que é sofrer. Na Bíblia não há um texto, meus irmãos, sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé, não, jamais. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui base bíblica, nem tampouco é escriturístico. Podemos encontrar o relato de algumas pessoas que atravessaram momentos em que desejaram a morte. Talvez um ponto em comum entre eles sejam uma tensão, ressentimento, mágoa ou estresse envolvido, expectativas frustradas, isso tudo sempre relacionado com outras pessoas. Elias pode ser considerado o exemplo clássico de alguém que passou pela caverna da depressão, do desânimo, pelaquela caverna tremenda, aquela caverna escura, onde lhe faltava luz, mas o Senhor o alcançou, como lhe alcançou no deserto, alimentou, tratou com ele, também na caverna Deus o alcançou. Nós lemos no capítulo 19, nós já vimos no livro passado, o texto descrevendo como no momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berzeba de Judá, ele deixou o seu cooperador, o seu servo, e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, ou de um zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Um dos sintomas do depressivo é querer sempre dormir, sempre estar anestesiado, não falar, não ver ninguém, mas está sempre dormindo. Nós vemos nos versículos 3 a 5 do capítulo 19. No capítulo anterior ele enfrentou 450 profetas de Baal e Aserá. Agora teme uma mulher?
Que é isso? Uma única mulher, um contraste entre coragem e medo. O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte. Mas nessa fuga passa a ver a morte como uma solução para o seu medo, para o seu problema. Vejamos a dinâmica da depressão versus restauração. Fugir para o deserto, orar e pedir na morte, ou conversar com ele e descansar. Caminhar, comer, levantar-se. Com Elias foi assim. Ele deixou o servo e se afastou caminhando. E depois orou pedindo a morte. Depois deitou e dormiu. O anjo do Senhor veio e tocou. Nós já vimos no vídeo passado. Mandou que ele se levantasse e comesse. Ele levantou, comeu e dormiu. O anjo tocou pela segunda vez. Quando ele se levantou, comeu, o anjo disse: esta comida, com a força dessa comida, caminharás 40 dias. Ele foi até Horebe, até chegar o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. O negócio de Elias era se esconder. Elias não queria nada com a dureza. Estava decepcionado, deprimido, derrotado em sua ótica. Ele estava, de uma forma, decepcionado com tudo da vida. Aí o Senhor aparece. O que está fazendo aqui, Elias? Elias desabafa sua tristeza ao Senhor. Saia, ó Senhor. Saia e fique no monte da presença do Senhor. Foi a voz de Deus. Pois o Senhor vai passar. Veio um vento fortíssimo. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo. O Senhor não estava. Não sei qual é a fase da sua vida que você está. Mas fique tranquilo, que agora vai vir, aleluia, uma brisa, um murmúrio suave, uma voz gloriosa, que o Senhor vai falar contigo. Meu irmão e meu amigo, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou entrado da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que faz você está aqui, Elias? Em outras palavras, quem lhe deu essa missão aqui, Elias? E qual o propósito ou sentido de você estar aqui, Elias, dessa fuga, querendo morrer? Perceba a sensibilidade divina ao se revelar de uma maneira a acalmar o profeta, a cuidar de amor, ao atender as necessidades básicas dele. Uma brisa suave e uma pergunta. Não há cobrança nem repreensão. Fica aqui um conselho a quem tem que lidar com pessoas desse naipe, desta natureza, em situação semelhante. Trate com bondade, trate com carinho, trate com amor, ofereça a solução. Em resposta, Elias repete o que já havia dito, e o Senhor diz: volte pelo teu caminho, pelo caminho do deserto onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Tem pessoas querendo andar por outros caminhos quando dá um transtorno na vida. Não, ande pelo teu caminho. Confie em Deus. Fique tranquilo e confiante que o Senhor vai ajudar a resolver o teu problema. Ou melhor, Ele vai resolver o teu problema. Ou seja, é importante rever algumas realidades e mudar o foco. Quem sabe seja necessária uma mudança. Uma nova direção é apontada. Quando Deus aponta, vá. E na sequência, é lhe dada uma nova missão, garantindo uma proteção contra tudo o que ele temia. A pergunta de Deus relembra Elias das vitórias que ele tinha conquistado no passado pelo poder divino, incluindo o cuidado e amor de Deus por ele quando enviado a Sarepta para se refugiar na casa de uma viúva. Quando alimentado pelos corvos e quando enfrentou e venceu os 850 profetas de Baal e de Azerá no Monte Carmelo. Hoje, talvez, o Deus Eterno tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase depressiva. O que você está fazendo com a sua vida? Ou quem lhe deu essa missão? Ou melhor, por que você está abatido, triste, decepcionado, amargurado? A história de Elias me diz que nos momentos de tristeza e depressão é preciso ressignificar a vida e os relacionamentos. É importante saber e lembrar que há alguém por perto, cuidando, alguém que valoriza e ama incondicionalmente você. É válido lembrar também que a fase depressiva não define uma pessoa. Ser é diferente de estar. Às vezes nós estamos, mas não somos. Outros já está em situação crônica, já desesperada. E depressão é um estado que eu e você podemos entrar, mas também iremos em nome de Jesus. A leitura da Bíblia é uma forma importante de relembrar o propósito para a existência de cada pessoa neste mundo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos.
antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor, aleluia. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, glória a Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, aleluia. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Vai aí uma lição, um alerta para os defensores do aborto. Deus conhece, Ele nos entristece desde o ventre da nossa maternidade, glória a Deus. Os teus olhos viram o meu embrião, olha aí. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Salmo 139, 16, 17. Os salmistas também escreveram, os salmistas também escreveram, porque foram vários que escreveram os salmos sobre como levaram suas tristezas a Deus, aleluia. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e alegrem. Salmos 34 e 2. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, aleluia. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34 e 4. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele confia. Ainda no versículo 38, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Versículo 15, ainda no 34, os justos clamam, o Senhor os ouve. Clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Glória a Deus. Versículo 17, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Versículo seguinte. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Que Jesus glorioso. Outra dica da Bíblia é esperarmos no Senhor e não nos esperarmos. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Profeta Isaías 40, versículo 28 a 31. Com Deus espera e ânimo de força, resiliência. Com Deus espera é sinônimo de força, resiliência. Voos altos, corridas e caminhadas sem cansaço. Assim diz o Senhor, aquele que te fez o caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem junto os carros e cavalos, o exército de seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, glória a Deus, exterminados, apagados, como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus, Isaías 43, 16, 19. Deus tem uma missão, um propósito para a sua vida e para a minha vida. Cuide-se e refugie-se na presença do Senhor. Ele irá se revelar a você e tornar conhecida a vontade dele. A paz que Jesus oferece pode ser uma realidade em sua vida. Deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Aleluia. Credes em Deus e credes também em mim. João 14, 27. Nenhum ser humano está livre do desânimo, mas o céu não nos faltará nesses momentos, confie. O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer, como nós já falamos. Mas Deus compreende e ainda se compadece e nos ama e promete vitória e está sempre conosco. Aleluia.
esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro. Eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. Todos nós, não só os líderes. O céu não lhe faltará no dia da adversidade. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus quando os homens saem para o seu labor diário. Assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio ou o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa. Sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus anote. Não há sorriso que ele não perceba. Duas das promessas mais lindas para quem atravessa o vale da depressão foi escrita por Zacarias. Uma delas inclui um convite do Senhor. Venham para um lugar seguro. Vocês que são prisioneiros, aqui há esperança. Eu prometo duas alegrias para cada tristeza que vocês passarem. Zacarias capítulo 9, versículo 12, a Bíblia Viva versa assim: eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. Zacarias 10 e 11, ainda na Bíblia Viva. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, na tua santa, gloriosa e maravilhosa presença estamos, Senhor, reverberando o teu santo evangelho, a mensagem salvífica que o Senhor tem concedido aos nossos corações, Senhor. Guarde-nos, livre-nos das doenças psicossomáticas. Ó Senhor, e se porventura algumas nos atingir, nos guarda, nos livra, nos dê força, nos dê vitória, nos dê ânimo. Seja o bálsamo para as nossas almas, seja o bálsamo aliviante para as nossas almas neste mundo de certeza. Ó Deus, só o Senhor pode minorar a dor e o sofrimento. Ora agora pelos que estão nos hospitais, nos UTI, nos leitos, mesmo em casa. Ora agora pela liderança da nossa igreja. Ora agora por todos os irmãos e irmãs, por toda a tua igreja na face da terra. E ora agora pela liderança do país, todos os poderes constituídos. Ó Deus, entre com providência. O Senhor conhece o momento difícil, o momento, Senhor, angustiante que a nação passa. Mas o Senhor é aquele que está sobre todas as coisas controlando. Tudo está sob o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus Santo e Eterno, no majestoso, sublime e poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho, muito obrigado pela fidalguia. Você do YouTube, você do Facebook, você do Instagram, você da Rádio Prisma, aqui em São Paulo, você da Rádio Catalã em Goiás, que seja abençoado. A minha gratidão, o meu carinho, as minhas considerações a você. Olhe para o nosso canal, Pastor José Fernandes, filho no YouTube, que tem bênção para você. Amém.